Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Alupar, tá? A Alupar é uma das transmissoras, né, principalmente transmissoras. Putz, eu não tinha ideia que ela tinha tanta geração de energia, tá? Olhando esse resultado de agora. De verdade, isso aí passou batido por mim durante um tempo, tá? Enfim, ainda é principalmente uma transmissora, tá? E é uma das transmissoras com a gestão que eu acho mais redonda, tá? Porque o que que a gente viu nos últimos anos? As transmissoras, aproveitando que os índices inflacionários puxaram muito o resultado FRS, elas distribuíram caminhões de dividendos, né? Mais do que deveriam e agora vão pagar meio caro por isso. A Alupar, ela sempre foi a mais pé no chão da distribuição de dividendos, tá? Embora o endividamento dela também esteja aumentando, né? Porque a empresa também tem novas concessões e tudo mais. E a gente vai ver ainda no futuro como é que ela vai equilibrar esse caixa, que é o grande desafio das transmissoras hoje, né? Então, cara, depois de tudo que aconteceu, né, dos novos contratos de transmissão que não são muito né, relevantes, você vê que a Alupar nem entrou nesse último leilão, que a rentabilidade estava muito fraca. Cara, eu acho que a Alupar, se bobear, é a melhor gestão das transmissoras depois de tudo isso, né? Você tem que observar a questão do lucro líquido dos minoritários dela, que é importante, que a gente já vai ver, que hoje a empresa deixa super transparente no balanço, tá? Eles mudaram, pelo que eu vi, a política de dividendos para distribuir 50% do lucro regulatório, o que para mim é um baita sinal positivo. Eles não estão lá pagando dividendo mais que podiam, né, em cima da FRS. Então, assim, falar para vocês que é a que mais me interessa. Eu já falei que transmissão para mim hoje não é um segmento legal. Tá? Os projetos estão muito pouco rentáveis, né? As empresas estão com dificuldade para expandir. A Lupar está dando uma volta nisso, expandindo fora do Brasil, que é legal, com um projeto de geração, que é legal também. Então hoje talvez, na minha opinião, seja a mais interessante das transmissoras, tá? Então aqui a gente tem os destaques, ó, a empresa deixa separadinho, societário, regulatório. Já expliquei como analisa resultado de transmissora, tá? Tem vídeo no canal, só procurar. Mas a gente vai ver basicamente o regulatório, tá? E eles já dão um lucro líquido Alupar, tá? De 200 milhões. Ok? Se vocês forem ver aqui, o lucro líquido, bom, né? Primeiro que isso aqui é o IFRS, que é o contábil oficial. Então não dá nem para fazer, mas olha só a diferença, né? De 300. Ah, não, é o societário que tá aqui? Depois a gente confere lá. Mas, enfim, tá? Olha a diferença, né? 200 milhões para 338. Então, tem a diferença do IFRS por regulatório e tem a questão da contribuição dos acionistas não controladores, tá? Importante de olhar aqui no Lupar. Agora a gente tem esse indicador aqui, né? Só 60% do lucro dela é dos acionistas da Alupar, né? Não é dos parceiros. Então, isso aqui é bem importante para você não usar um número errado na comparação dela, tá? 200 milhões de lucro, mais ou menos. Ah, beleza. Tá, vamos dar uma olhada aqui. O PDF dos resultados deles são grandes, tá? Tem muita coisa. Mas eu já expliquei nesses vídeos que eu falei para vocês, só procurar no canal como analisar bem as transmissoras. E aí vai direto no que interessa, né? Então, isso aqui a gente tinha comentado numa live do Fundamentei, que eles fecharam a parceria com a VEG, tá? Mas é pouquinha geração, não é nada relevante, tá? Eles estão pagando o dividendo em cima do lucro regulatório, que eu acho legal, tá? Que é bem interessante também, tá? Que mais? Desde 2022, então para mim a política mais transparente de todas. Eles estão tendo problema com uma das concessões de transmissão que eles estão construindo, que acho que é mais fácil chegar lá quando chegar na hora. Mas, enfim, são os principais destaques, tá? Então, aqui no resultado regulatório, o que é que nos interessa? Lucro de 200 milhões, tá tendo um crescimento forte em relação tanto ao ano passado quanto né, no trimestre anterior, mas é por causa de outros efeitos, ó, principalmente resultado financeiro. Né? Então, resultado financeiro que bagunça muito, né, por conta principalmente dos índices de inflação, ok? Então, sei lá, talvez fosse melhor olhar a visão EBITDA dela, tá? No EBITDA você vê ali uma evolução modesta em relação ao primeiro TRI, 14% em relação ao ano passado, que é bom, né? Que é o esperado, assim, que vem de novos ativos entrando né, em operação, do reajuste das RAPs, né, é o esperado. Que a gente tem a estrutura da Alupar, que tem um monte de participação que eles não têm 100%, tá? Por isso que dá aquele resultado de não controladores tão grande, né, vem daqui, ok? Aqui tem uma lista dos ativos de transmissão que eles têm, a sua respectiva RAP, tá? O índice
de reajuste. Aqui tem os ativos no exterior, né, são outros índices, óbvio que não faz sentido reajustar por IPCA lá. E aqui a gente vê o que acabou entrando, né? Esse aqui em 2022, na Colômbia lá está pré-operacional, não são valores tão expressivos, né? A RAP é 3 bi dela, cento e pouco, assim. Eles também é proporcional essa participação, mas é isso. O principal ativo que eles estão trabalhando é esse, tá? INE. Esse vai entrar com 300 milhões de RAP e já é mais de 10%, né? Já pesa mais. Então tá aqui as linhas em quilômetros, tá? Não necessariamente RAP, que é o dinheiro que entra. E o que eu não sabia, tá? Não sei se eu tinha passado batido nisso aqui, se eu não colhei, o que aconteceu. Mas ela tem uma geração não irrelevante, tá? Tipo, tá longe de ser a principal linha de negócio. Tem ali, né? Uma garantia física de alguns megawatts, tá? Eu não fazia ideia disso aqui da Lupar. Não sei se eu apaguei da minha cabeça, que não era tão relevante, enfim, o que eu fiz, mas, tipo, não tinha isso aqui na cabeça que ela tinha tanto. Tanto que no fato relevante lá da Vega, eu falei, olha, ela entrando em geração, né? Já tem bastante, né? Quer dizer, não é grande, mas eu tinha um pouco. Então, ato falho daquela notícia da Vega, tá? Evolução da capacidade de geração. E aí eles começam a falar todo o resultado da empresa, tá? Pode parecer confuso, mas vai ter a parte de transmissão, vai ter o desempenho consolidado, vai ter a parte de geração, tudo societário e FRS, tá? Por isso que parece confuso, mas é só ir no societário ou regulatório, tá? Ver aqui a gente está falando só de transmissão, então daqueles 600 milhões de EBITDA, 570 vem de transmissão, já é, né, 90% do resultado. Aquela questão de ter geração e tal, maior do que eu imaginava, é mais, né, enfim, do conceito em si do que participação financeira. Talvez seja por isso que eu tenho apagado da minha mente, tá? Crescendo um 13% ali o EBITDA, sussa, né? Mais ou menos que a gente estava comentando. Disponibilidade física, né? Quase 100%, né? Excelente. Parcela variável não é um fator. Que mais, né? Aqui vem as análises e tal. Tem que passar mais rápido aí nesse formato de vídeo, né? Margem EBITDA é super alta, mas é do negócio, tá? Não tem muito custo associado a manter as linhas, tá? É mais uma visão CAPEX RAP, não margem da RAP. Então tem aqui o EBITDA melhorou um pouquinho, né? Os reajustes e novas concessões entrando em operação, tá? O lucro líquido aí já tem impacto do resultado financeiro, como eu comentei, varia muito, principalmente que a parte importante da dívida dela é atrelada à inflação, tá? Então os índices de inflação variam muito, o resultado financeiro varia muito, por isso que eu estou aconselhando vocês olharem o EBITDA. Então aqui tem ó, lembrando, tá? Lucro sempre, o lucro líquido Alupar, tá? Não usa esse, usa esse, que é o lucro do acionista direto da Alupar. Aí aqui vai vir a análise IFRS. Aqui, meu amigo, esquece isso aí. Passa, esquece IFRS. Já expliquei o porquê em outros vídeos. Bueno, aqui que a gente chegou, aqui os projetos que estão em construção, né? Aqui eles vão explicar um pouco o BO dessa TNE, tá? Qual que é o ponto dela? É uma linha que está lá em Roraima, que vai interligar Roraima ao sistema nacional, que era meio fora. Lembra que um tempo atrás deu um BO grande de distribuição de energia lá em Roraima? É por causa disso, eles estão isolados do sistema nacional e aí quando tem um problema grave lá, acabou, não tem de onde tirar energia. Então estão fazendo uma linha que é estratégica para interligar, só que qual que é o ponto? Passa por áreas sensíveis, indígenas, ambientais. Então eles não resumindo a história toda aqui que a empresa explica, eles estão com problemas para conseguir a licença de instalação dessa linha. E aí eles chegaram para a ANEEL e falaram, ó, é o seguinte, está atrasado, mas não é culpa nossa, os caras lá que não querem liberar. Então essa concessão está sob discussão, tá? Por conta disso. Não consegue pelas licenças, aí não é culpa da empresa, a empresa quer repactuar os contratos, a RAP e os prazos, tá? Por isso que você vai ver aqui, ó, investimento previsto em aberto, porque precisa resolver essa situação para, né, chegar a uma solução, tá? Então esse é o ponto que está principal projeto deles em construção. Fora isso, tem um lá na Colômbia que está em dólar, mas é a mesma coisa. E aqui dá para a gente fazer o famoso cálculo, né, de RAP e investimento previsto. Só para a gente ter uma noção, dessa aqui do Brasil, que é 70 por 580, né, dá uns 12%, que não é ruim. E a na Colômbia, né, 25 por 165 dá 15, que é um número até legal. Lembrando que é fora do Brasil, é em dólar, né? Isso aqui deve ser, na verdade, em câmbio boliviano, né, que está ajustado para dólar. Então, com as ressalvas.
Mas o que isso nos diz? Que a Alupar sabe que no Brasil as concessões não estão boas, rentáveis, e ela está buscando alternativa. Eu acho bem interessante. É um dos motivos que me levou a gostar um pouquinho mais aí da Alupar que de outros concorrentes, tá? Então o TNE tem esse BO aí, que enfim vai ter que resolver, uma linha estratégica, alguém vai ter que resolver isso aí. Seja qual for, a gente só acompanha como que vai ficar no final para a empresa, quanto que ela desembolsou, quanto vai ser a RAP e tudo mais, tá? Enfim, aqui eles vão falar de geração de energia, visão e FRS. Aqui não tem problema, tá? Falar da geração de energia e FRS, porque o problema da FRS é na transmissão, não é na geração. Então, não teria problema, tá? Então, a parte de geração a gente viu não é tão relevante, mas só vendo aqui as evoluções com o parque eólico, acho que pronto, né? E tudo mais. Aqui o resultado de geradora também não tem o problema dos não controladores, tá? Na geração. Porque enfim, são participações principalmente delas. Aqui tem o que tem de construção, de geração, tá? Aqui também vai crescer um pouquinho, mas não é tão grande. E o que é isso aqui? Consolidado da empresa, né? Imagino eu. Aí tem a visão IFRS, que a gente pula, custos IFRS, que a gente pula. Tá vendo como facilita, né, a interpretação do resultado? Só indo no que interessa, tá? Resultado financeiro. O resultado financeiro dela, como eu comentei, tem muito impacto de custo de dívida, você não consegue entender direito, né? Custo muito alto no trimestre, mais baixo no outro, principalmente com esses índices de inflação, tá? Então, o resultado financeiro dela acaba sendo meio irregular, aumentou muito aqui, porque o endividamento aumentou, mas trimestre a trimestre acaba variando muito. Você vê, melhorou, mas continua ruim a situação de dívida dela, tá? Evolução do lucro FRS, consolidação, resultado societário, e agora tudo regulatório. Agora a gente vê. Porque a gente já viu, né? Porque aqui tá somando geração com a parte de transmissão, né? Tudo consolidado. Como é que a gente já viu os principais pontos? Né? A empresa dá o resultado todo detalhado. A gente já viu esse EBITDA daqui, né? De 600 e poucos. Sendo que 500 e tanto vem da transmissão, por isso que a geração é menos relevante. Lucro líquido regulatório, participação a Lupar na casa de 200 milhões no trimestre. Tá? É o que interessa. Evoluiu um pouquinho por causa do EBITDA, porque entrou novos projetos mas principalmente o resultado financeiro do ano passado foi pesado, então não teve esse crescimento todo que o lucro líquido, né, dá a entender. É mais uma questão do financeiro, quando a gente olha pelo EBITDA, né, fica de boa. Dividendos a gente já falou, política da empresa, 50% do lucro regulatório, tá ótimo. Os investimentos, né, continua pesando um pouco, embora ela não tenha grandes novos projetos, tá? A principal saída de caixa são os proventos mesmo, tá? Então esse aumento aqui da dívida, né, acaba vindo, né, mais porque a empresa construiu muito e tal, paga muito, mesmo sendo das menos danosas, né, em política de dividendo. Né? O EBITDA dela já foi mais alto e a FRS, tá? Por isso que esse indicador parece mais alto aqui. Mas você vai ver, a dívida não mudou muito, tá? Daqui para cá. É só porque o EBITDA da FRS caiu. Então, esse é o grande problema das transmissoras. Elas ficaram distribuindo. Não a Lupar, tá? A Lupar distribuiu o que tinha que distribuir mesmo. Mas as outras distribuíram uma grana que não podia. E agora parece que a dívida está explodindo. Mas na verdade era o EBITDA que estava inflado por causa do FRS, tá? Mas eles ainda têm lá um pouquinho de CAPEX, né? É uma dívida alta, mas não é tão relevante. O endividamento, principalmente, na holding não tem dívida, né? O endividamento está nas SPS, isso aqui. Eles comentam, né? No consolidado. Então, a dívida líquida, na verdade, é isso aqui, 9 bi. É mais ou menos isso, né? 2 para 11, mais ou menos 9 bi. Exato. E é aquilo que eu tinha falado, né? Dívida principalmente indexada ao IPCA, que é uma coisa um pouquinho diferente aí para as, né, transmissoras. Mas, enfim, faz todo sentido, já que a receita delas é indexada à inflação. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho diferente da média das outras empresas, que normalmente a gente vê uma exposição maior a CDI. Né? Mas aqui faz todo sentido, a amortização é ok, tá? Mercado de capitais e tudo mais. Então, o Alupar, pessoal, eu acho que é essa mais pé no chão, por vários motivos. Primeiro, não tem a sangria louca dos dividendos, tá? Que outras empresas a gente vê. Segundo, né, tá buscando novas alternativas, não tá aceitando a taxa de retorno dos projetos no Brasil. Tá? E, enfim, né, por os resultados, esse endividamento dela, né, parece estar aumentando, mas é mais esse efeito do EBITDA do FRS caindo. Tá? Então, assim, eu continuo achando que não tem por que investir em transmissão.
no Brasil, tá? Tem coisas melhores. Agora, se ela ficar fechando esses bons negócios fora e tal, né, de repente seja a melhor opção. Quer dizer, para mim é a melhor opção, de repente seja interessante, tá? Então, vamos colocar assim, resultado, tá? Regulatório, vou colocar assim, EBITDA regulatório evoluindo cerca de 10% em relação ao ano anterior. E aí a gente tira a questão do FRS, a gente tira a questão, né, das participações, a questão do resultado financeiro, tá? Resultado normalizado dela, tá? Empresa segue mais seletiva em novos projetos, né? Aquilo que eu falei, ressaltei bastante, que isso me agrada, né? Distribuição de proventos baseada no resultado regulatório é mais equilibrada. Tão errado que nem o corretor sabe sugerir. E que mais que a gente pode falar? Novos projetos, mais equilibrada, né? Empresa buscando soluções fora do país e no segmento de geração para as dificuldades dos novos projetos de transmissão. Tá? Então, a Alupar parece ser a transmissora mais equilibrada em termos de resultados, por não, né, distribuir dividendos acima de suas capacidades e não fechar, né, não, enfim, vou usar o termo que eu tinha usado ali antes. Nossa. Difícil. Ser mais seletivas nos novos projetos, tá? Vou botar o destaque aqui, tá? É muito importante que o investidor, quando da sua tomada de decisão, considere as questões do resultado IFRS, né? Tomada de decisão, tá certo? E da participação de acionistas não controladores no lucro da empresa. Então, resumindo, pessoal, cara, transmissão hoje em dia não é um segmento fácil assim, para iniciante. E o que eu mais vejo é iniciante comprando por causa de dividendo, né? A gente volta na mesma lance, né, dos dividendos e tal, que você nunca vai comprar a empresa por causa de dividendo e tudo mais. Aí, ó, galera, saindo da Energias do Brasil querendo comprar outra empresa sem entender bem do negócio. Não é por aí, velho. Não é por aí que funciona, né? Infelizmente. Eu não tinha dado nota para ela, acho que dá para dar um 4 para Lupar, né? Com atenção para isso, né? Esse segmento não tá mais tão atrativo, a Lupar tá buscando alternativas, parece interessante, mas é uma empresa mais dificinho de analisar, precisa entender essa diferença do IFRS para o regulatório, lucro líquido de não controladores, precisa ter essa noção da rentabilidade dos futuros projetos, né? Da RAP sobre o CAPEX investido, sobre o quanto a distribuição de dividendo está em cima de FRS, está em cima de regulatório, está comprometendo endividamentos. É muita coisa para uma pessoa que está começando a analisar, tá? Minha opinião. Então, pessoal, é o que eu tenho reforçado muito nos vídeos recentes. Desencana essa história de dividendo, tá? De dividend yield, porque senão vai ter surpresas desagradáveis no futuro. Esse tipo de empresa não acho fácil para iniciante. Se você se garante em tudo aquilo que eu falei, beleza, tá? Mas eu acho que tem muito mais gente olhando para essas empresas do que deveria, tá? Então não é uma empresa simples, né, para você ter uma boa visão do que está acontecendo nela. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo sobre a Alupar. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!